Olá, meus queridos alunos do Colégio Militar de Manaus. Estamos aqui mais uma aula aqui no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem do Colégio Militar de Manaus. Vamos para mais uma aula aqui com nossos alunos do segundo ano de História da Arte. E hoje nós vamos falar do Renascimento. O Renascimento que nós vamos ver de uma forma bem mais sucinta, bem mais rápida, pelo menos os momentos básicos do Renascimento, o momento histórico, como chegamos ao Renascimento, e depois, em outra aula, nós vamos ver o Renascimento propriamente dito com as obras de arte. Então, vamos primeiro dar uma explanação sobre o Renascimento, da forma que o Renascimento surgiu, começou. Esse movimento artístico, intelectual, literário, ele começa principalmente trazendo de volta o retorno, o começo, o início da arte greco-romana. Então, no final da Idade Média, já quando a Idade Média se conclui, quando termina a Idade Média, na verdade o Renascimento ele começa antes da Idade Moderna, em períodos antes da Idade Moderna, porque até nos anos 300, 1300, nós já vamos ter o Renascimento começando, de certa forma. Mas a Idade Moderna, a gente sabe que ela começa com a queda do Império Bizantino, em 1453, quando o Império Bizantino ele é dominado pelos turcos otomanos, 1453, aí finaliza-se a Idade Média e começa a Idade Moderna. Nesse íntere, como nós já vimos em outras aulas, falando do Império Bizantino, do Românico, do Gótico, a gente verifica que a Igreja, sobretudo a Igreja Católica, ela fica muito forte na Europa, na parte ocidental da Europa. A Igreja ela vai se dividir e vai ter a Igreja tendo como base, principalmente, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega, ok? Então, o Renascimento ele surge a partir da finalização do Gótico, como a gente vai ver. É a volta, é o retorno à arte greco-romana, à arte clássica, novamente. No período em que a Igreja domina, como a gente já viu no Românico, a Igreja adapta os prédios públicos da antiga arte romana e transforma em uma arte românica. Depois, essa Igreja poderosa, com o ciclo, com o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento de uma burguesia através das grandes navegações, com o crescimento dessa burguesia, essa Igreja, essa burguesia, essa nova classe que está surgindo, vai financiar a Igreja Católica para surgir um novo tipo de arte, que é o gótico, que a gente viu também, que impera em toda a Idade Média, até chegarmos à Idade Moderna. O gótico com as suas igrejas altas, porque a igreja domina todo o conhecimento e sabedoria da época, todo o conhecimento clássico, todo o conhecimento da Grécia Antiga e da Roma Antiga, os clássicos greco-romano, estão sob o poder da igreja. E a igreja, através dos seus monges, ainda não tínhamos a imprensa, a imprensa só vai surgir em 1455, quando Johannes Gutenberg, o alemão, ele vai fazer com que a imprensa venha surgir em 1455, ok? E, dessa forma, a gente vai verificar, principalmente, o acontecimento de que a Igreja antiga, a Igreja romana, ela tinha poder soberano até sobre a vida e a morte. Estávamos em um tempo, em uma época, em que a Igreja reinava
com poder teocêntrico. Teocêntrico, teos, Deus, do grego Deus, teos. Então, o teocentrismo, a igreja colocava Deus como centro de tudo, não da forma politicamente correta, mas sim, era teocêntrica, né? A Europa toda tinha esse teocentrismo. O saber, o conhecimento estava nas mãos dessa igreja, ok? E de repente, esse movimento intelectual, artístico e literário que surge como o Renascimento, em especial na Itália, né, no século XV, no século XVI. Por quê? Porque na Itália em especial? Porque a Itália, cidades italianas, elas vão ter um grande desenvolvimento mercantil. Porque nessa época, tudo aquilo que vinha digamos assim, principalmente das Índias, né, os temperos, as drogas do sertão, como, por exemplo, pimenta do reino e vários outros temperos, eram encontrados na Índia. Isso valia fortunas na Europa, porque era uma época que não tinha geladeira e todo esse produto fazia com que a carne, o material, a comida passasse por mais tempo, né? Por mais tempo para estragar, por exemplo. E, além do mais, todo esse mercado da Índia e o mercado chinês também, o mercado chinês, a China, com o bicho da seda, né? A seda chinesa, ninguém sabia, era guardado pelos imperadores chineses sobre 7 chaves, o segredo da seda chinesa, da porcelana chinesa, então, das grandes riquezas do Antigo Oriente. Isso tudo vinha para a Europa a partir do Mar Mediterrâneo. Por isso, desde o Império Bizantino, via pelo Mar Mediterrâneo, então não tinha nenhum problema. Mas logo, quando o Império Bizantino decai, em 1453, né, essas rotas vão ficar fechadas. E por isso, países como os países ibéricos, Portugal e Espanha, que vão novamente verificar uma forma de chegar até as Índias, de chegar até a China, e fazer com isso com que se desenvolva um comércio, né? Portugal vai ser um dos primeiros a adentrar, fazendo com que o infante Dom Henrique ele cria a Escola de Sagres, uma escola de estudos náuticos, desenvolve cartas, a cartografia, desenvolve a bússola e outros materiais náuticos. Ou seja, a partir desse instante, a ciência começa a adentrar no meio mais sofisticado. Então, esse que veio finalizar, ter esse desenvolvimento científico, né? Como a gente está vendo aqui, um dos fatores foi as cruzadas, né? Os papas, os reinos que estavam se formando, né? Iam até o Oriente, iam principalmente até Israel, as cruzadas, para tentar dominar o povo cristão, digamos assim, principalmente a Europa cristã, o próprio Papa. Os papas dessa época se tornaram papas guerreiros, como a gente está vendo aqui. Desde 1096 tivemos a primeira cruzada, e aí foi um derramamento de sangue para se dominar a chamada Terra Santa, Jerusalém, um verdadeiro derramamento de sangue. Esses movimentos cruzadistas foram os principais fatores responsáveis pelo Renascimento. As primeiras mudanças ocorridas em decorrência das cruzadas, na Idade Média, era composto as nações europeias, elas ainda estavam em formação. Não tinha nação europeia bem formalizada, porque vivia-se em sistema de feudos. Feudos. O que seria feudos? Né? Nós não tínhamos, por exemplo, a França na Idade Média, nos primórdios da Idade Média.
a França era composta de vários feudos, né? O rei francês, o rei inglês, os reis nesse tempo, né, da Idade Média, em que os feudos dominavam, quase sempre os reis eles não tinham tanto poder. Porque o poder, sim, estava nas mãos da nobreza, né, dos duques, dos barões, enfim, dos condes. Essa nobreza enriquecida por serem grandes latifundiários é que detinha o poder. E aí, essa nobreza, que eram chamados, né, os nobres, os donos da terra, eram chamados de suzerano, enquanto a plebe, né, os camponeses, eram chamados de vassalos. Os camponeses trabalhavam nas terras desses nobres e esses nobres ficavam com toda a produção, o excedente vendido e principalmente os vassalos, aquela parte mais pobre, que mais trabalhava, ficava, né, como a gente viu no quadro do Millet. Vimos no quadro do Millet, pegando só os restos, né? Então, muito bem. Mas, com as grandes navegações, começou a ter um desenvolvimento no comércio maior ainda. E uma nova classe, que não era a classe dos nobres, nem era a classe do clero, começou a se desenvolver, né? Começou a se desenvolver. E essa nova classe se desenvolveu a partir do comércio, que eram os burgueses, né? A burguesia, como a gente passou a conhecer. Então, olha, a burguesia, eles com o comércio, como a gente pode ver aqui, né? A burguesia com o comércio se desenvolveu, né, na Idade Média e começou a ter uma mudança. Então, os burgueses, que eram comerciantes, altos comerciantes, para eles era interessante que os feudos fossem unificados. Por quê? Na França tinha vários feudos, por exemplo, dando um exemplo como a França. E de um feudo para outro, a moeda era outra, era diferente. E não tinha um sistema econômico firme, né? Firme. Então, muitas vezes esses comerciantes andavam em caravanas levando seus produtos e eles eram roubados, né? Bandidos iam roubar esses comerciantes. Então não era interessante para eles que os feudos fossem assim tão divididos no mesmo país. Em cada feudo, nos cantos de cada feudo, onde se fazia o comércio, nós tínhamos os artífices, aqueles que faziam um trabalho como do artesanato, como os ferreiros, como aqueles que trabalhavam com aço, né, funilaria, etc. e tal, coisas desse tipo. Então, nessas regiões onde os burgueses passavam, né, nesses cantos, foram se formando as cidades, chamadas de burgos. Por isso os burgueses eram onde os burgueses trabalhavam, né? Iam fazer sua renda. Por isso burgos, por isso burguesia. Dos burgos nascem as cidades. Então, o que esse burguês fez? Esse burguês, cada vez, com as grandes navegações, com os grandes produtos vindo da Índia, da China, esses burgueses financiaram exércitos, né? Para que os reis pudessem unificar seus países. Então, o rei, que quase sempre era um rei falido, um rei, né, que não tinha era rei por questão de como foi colocado, né, do direito divino por vir de uma descendência nobre e real, mas eram falidos. E o que aconteceu? O que o burguês... Então, o burguês entrou num contraste com esses reis, né? Num estado com esses reis. E os burgueses, então, pagou
um exército, né? Saiu colhendo pessoas mercenárias, né? Um exército mercenário para esses reis. Então, fizeram um negócio. Então, esses reis agora, eles tinham um exército. E por isso, então, os burgueses financiando esse exército, os reis puderam unificar. Então, os reis com os exércitos chegaram com os suzeranos, os outros nobres, e esses nobres, eles juravam lealdade ao rei. E o rei, como a gente sabe, já ficava um pouco, né, preso à burguesia emergente, a burguesia que estava crescendo e se desenvolvendo, né? Como a gente pode ver aqui, né? A acumulação de riquezas motivou o crescimento no modo de produção dessa burguesia. A manufatura. Então, a própria burguesia, o desenvolvimento, foi gerando uma manufatura, uma questão de uma revolução industrial que estava acontecendo em toda a Europa, principalmente na Inglaterra. Uma revolução industrial, certo? Em que esses burgueses dominavam a maquinofatura. A contestação à igreja era um dos pensamentos do Renascimento. Introdução da filosofia no Renascimento, da arte, da ciência, e o Renascimento ocorreu o protestantismo, né? A reforma protestante. Né? A reforma protestante, ela se apega principalmente no critério do Renascimento. O Renascimento, que era humanista, era a volta, era o retorno do clássico greco-romano, e esse Renascimento humanista, certo? Racional, e que prezava pela a inteligência e a razão humana, pela lógica humana. Enquanto a igreja reinou por longo tempo de forma teocêntrica, Theos, Deus como centro, o Renascimento era humanista e ele veio com pensamentos antropocêntrico, o homem sendo o centro de todas as coisas. Como a gente viu lá na Grécia Antiga, quando estudou a Grécia Antiga, né? O homem é a medida de todas as coisas. Lembram do filósofo Protágoras? Chegou a dizer que o homem era a medida de todas as coisas, era o padrão, né? Era o cânone, né? Então, muito bem. O protestantismo, ou como nós chamamos reforma protestante, se apegou neste pensamento. Por quê? Porque a Bíblia, a própria Bíblia, a Igreja Católica proibia que qualquer um pudesse falar qualquer texto da Escritura Sagrada que não fosse em latim ou no original grego. No latim ou no original grego, jamais poderia narrar qualquer coisa das Santas Escrituras na língua nativa, né? No francês, no italiano, no inglês. Portanto, com o Renascimento, os renascentistas, eles achavam que o conhecimento devia estar em conjunto com todo o homem. Então, todo homem tinha direito de aprender. Então, dentro dessa máxima, né, a reforma protestante se apega a esse pensamento renascentista. Vamos ver algumas características aqui do antigo regime, do regime da Idade Média, né, e do regime da Idade Moderna com o Renascimento. Ok? Então, no antigo regime, pensamentos manipulados pela Igreja Católica. O domínio da Igreja, como já falamos, era muito grande. Exaltação de Deus, claro, era teocêntrico, né, o teocentrismo. O pessimismo, ok? O pessimismo, a retração da arte serviçal, a descentralização político, o pensamento inspirado na antiguidade greco-romana e a exaltação, né, do geocentrismo e a descentralização política.
Pensamentos inspirados na antiguidade greco-romana, né? E no Renascimento. Pensamentos inspirados na antiguidade greco-romana. Exaltação da personalidade. Ok? Sim, o homem, a persona, o homem. O antropocentrismo, como a gente já falou, o homem era o centro de todas as coisas. O otimismo, ao contrário do pessimismo, o otimismo, né? A questão do pensamento positivo, da razão, o predomínio da pintura, né? Isso nas artes plásticas, nas artes visuais. O individualismo, né? A razão era o humanismo. Então, o individualismo. E o heliocentrismo. A gente vai ver o que vai acontecer, né? Por que o heliocentrismo? Né? Enquanto no antigo regime era geocêntrico, a gente vai ver isso mais adiante, aqui nesta aula mesmo. Era geocentrismo, ou seja, geoterra. A igreja colocava, né, certo pensamento, até ptolomaico, de que a Terra era o centro do universo. A Terra era o centro do nosso sistema solar. E todos os planetas, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra. Esse é o geocentrismo. Mas o Renascimento veio com a ciência e o heliocentrismo, né? Nós temos o heliocentrismo, figura de cientistas que nós vamos ver mais lá na frente, ok? Desde Galileu Galilei, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Hélios é Sol em grego. Então, o heliocentrismo, o Sol é que é o centro, né? É o centro do nosso sistema solar. Então, a gente vai ver lá Copérnico, o cientista já, Copérnico, durante o Renascimento, vai traçar sua teoria heliocêntrica. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. E o centralismo político, né? O Renascimento, ele preza por um centralismo político. Fatores que motivaram o Renascimento. A gente já falou de algum deles aqui, né? Nós temos aí o desenvolvimento do comércio, a gente já falou, com a ascensão de uma burguesia, a ascensão de uma nova classe. Antes, as classes estavam os nobres, aqueles que guerriam, aqueles que oram, né, que seriam o clero, né, e as classes baixas, os servos, as classes baixas, os camponeses, a plebe. Mas agora surgiu uma nova classe que veio da plebe, veio dos plebeus, mas investiu principalmente no comércio, através do desenvolvimento científico, através do desenvolvimento tecnológico. Nós tivemos as grandes navegações e tivemos a Revolução Industrial. E desse desenvolvimento surgiu uma nova classe em ascensão, que foi a burguesia, como já falamos. Houve, por esse desenvolvimento, o crescimento das cidades europeias, né, o crescimento das cidades europeias, até romper em uma fase que nós vamos chamar de Belle Époque. Tivemos influência das civilizações sarracena, né, os muçulmanos, e bizantina, como já vimos também em aulas passadas, né? O humanismo, no Renascimento, como já falamos. Os renascentistas eram humanistas, porque os gregos, os romanos, eram humanistas. Era a volta do Renascimento ao clássico greco-romano. A formação das monarquias nacionais surge a partir da queda dessa economia e desse sistema feudal. Surge a formação das monarquias, como a gente já mencionou, né? Com o fortalecimento da burguesia, a burguesia financiou os reis e surgiu as monarquias nacionais, os estados nacionais. A França, a Inglaterra, a Holanda, né? E a Alemanha, que teve e reinos da Prússia, também. Alemanha e Áustria, ok? Essas
formações das monarquias nacionais europeias vão surgir a partir do Renascimento. O humanismo, né? Como a gente já falou aqui, estudo da antiga cultura greco-romana, que podia tornar o homem verdadeiramente humano. Surgiu na Itália no século XIV. Né? Nós temos aqui exemplos de alguns primeiros humanistas do Renascimento na Itália. Né? Francisco Petrarca, considerado o pai do humanismo, né? África, Guerras Púnicas, Laura de Neves, Canção, né? O João Boccaccio, poeta, prosador e humanista latino, nasceu em Paris, fez uma obra Decamerão, que é uma sátira, né? É uma sátira sobre a própria sociedade da época, a questão da burguesia, a questão da pobreza, uma sátira, Decamerão, né? E a expansão do humanismo com o Renascimento, né? Com o Renascimento nós tivemos essa expansão, ok? Então, fatores dessa expansão do Renascimento, do humanismo, a proteção dos mecenas. Os renascentistas, os artistas renascentistas, eles tiveram proteção dos mecenas. O que eram os mecenas? Os mecenas eram aqueles que investiam em obras de artes, burgueses, alta burguesia, ou mesmo da nobreza, ou mesmo do clero, pessoas que se interessavam por obras de arte, né? E investiam. Né? Os mecenas foram de suma importância para o financiamento do Renascimento. E nós vamos ver que a Igreja Católica, embora o Renascimento tivesse uma filosofia de pensamento antropocêntrica e contrária ao teocentrismo da Igreja, nós vamos ver que um dos maiores mecenas do Renascimento vai ser a própria Igreja Católica. Porque a Igreja não vai fazer com que os artistas do Renascimento, aqueles pensamentos do Renascimento, vá de contra ela mesma. Pelo contrário, ela vai usar a arte e os artistas do Renascimento em seu favor. Então, grandes nomes do Renascimento, que a gente vai ver ainda em outras aulas, vai ser financiado, né, pela própria Igreja. O príncipe dos pintores, Rafael Sanzio, né, considerado o príncipe dos pintores. Vamos ter Papa que, pela sua obra de arte do Rafael Sanzio, vai querer transformá-lo, inclusive queria transformá-lo em bispo, sem nunca ter ido ao mosteiro ou coisa desse tipo para todos os estudos teológicos, porque achava que ele tinha uma vocação divina nas suas obras de arte. Nós vamos ter o próprio Michelangelo Buonarroti, florentino, né, de Florença, e que vai passar 50 anos da sua vida no Vaticano, né, sob a proteção do Papa Júlio II, por exemplo. Mas isso a gente vai ver mais na frente. Proteção dos mecenas, a fuga dos sábios bizantinos para a Itália. Veja, quando a igreja se dividiu, a igreja que estava lá, né, ela nasce, a igreja católica, ela nasce em Bizâncio, o Império Bizantino, como nós vimos na última aula sobre o Império Bizantino. Então, a igreja nasce lá em Bizâncio, né, a partir de Constantino, mas logo em que se passou algum tempo, a igreja se bipartiu. Nós tivemos a Igreja Católica Apostólica Romana, que voltou para Roma, onde hoje é o Vaticano, e ficou a Igreja Ortodoxa Grega. Então, muitos dos sábios, né, religiosos que era de Bizâncio vieram para Roma.
E tivemos também um desenvolvimento grandioso nessa época. Foi em 1455 a invenção da imprensa. Agora, a igreja não dominava mais, né, com suas iluminuras. Né? Iluminuras eram a forma de arte, de desenho, de formulação, principalmente dos livros. Então, todos os livros, não existia imprensa, esses livros eles eram feitos, eles eram reproduzidos, recopiados totalmente pelos monges, dos mosteiros. E esses monges também é onde existiam as bibliotecas, né? As bibliotecas em que se guardava, a gente já viu no período gótico, no período românico, esses monges guardavam os livros clássicos da Grécia, né? E o Umberto Eco, no seu livro O Nome da Rosa, um livro que deu o filme O Nome da Rosa, ele fala exatamente, Umberto Eco, sobre essa questão dos mosteiros e das iluminuras dos livros. Lá em Nome da Rosa, a gente sabe do Umberto Eco, tem um livro que é Ensaio sobre o Riso, o Ensaio do Riso, né? Se eu não me engano, é esse o nome, que é um livro de teatro, na verdade, né? De Aristóteles. Então, o ensaio, né, sobre o riso. E para a igreja, a gargalhada, o riso, era algo demoníaco nessa época. Então, esse livro era um livro que, como toda a igreja, nem todo mundo estava apto a ler os livros clássicos. Isso para a igreja. Então, os monges que recopiavam esses livros, e esses livros eram guardados nas bibliotecas desses mosteiros. Então, o filme é sobre isso mesmo, né? Pessoas estão morrendo e não se sabe por quê. E vamos descobrir que as pessoas estão morrendo exatamente porque o livro em que elas estavam entrando dentro da biblioteca e lendo esse livro de uma forma escondida, né? Esse livro de uma forma escondida, e de propósito os monges colocavam na parte do livro, colocavam sobre as bordas das páginas arsênico, veneno, porque aquele que fosse ler e não sabia do que se tratava, quando ele fosse folhear e umedecer o dedo na língua para folhear, ia morrer com arsênico. Por isso encontraram várias pessoas no filme e no livro, né, mortos e com a língua roxa de arsênico, inclusive morto dentro do poço, porque o arsênico dá sede. Então, muito bem, esses livros eram chamados de iluminuras, porque eram pintados com tinta à base mesmo de prata e à base mesmo de ouro. Por isso eles iluminavam, né? Feito uma arte bem bela, bem artesanal. Mas em 1455, exatamente, 1455, o inventor alemão, nós temos aqui Johannes Gutenberg, né? Criou a tipografia, criou a imprensa. E aí, essa criação da imprensa, a capacidade de armazenar conhecimento, foi mais um upgrade, né? Foi mais um upgrade, um desenvolvimento dentro do conhecimento. Agora o conhecimento podia ser guardado. Agora um único livro, ele não era feito uma única vez, ele poderia ser feito, reproduzido várias vezes, ok? Então esse desenvolvimento foi fantástico. O Renascimento, ele toma força na Itália, porque como já dissemos, a Itália era um dos campos mais desenvolvidos em termos de comércio, porque a Itália ficava na base ali do Mar Mediterrâneo, e o maior comércio na Europa era feito através do Mar Mediterrâneo pelo Império Bizantino, aberto pelo Império Bizantino. Por isso, depois que os turcos otomanos dominaram Bizâncio, dominaram o Império Bizantino, eles colocaram restrições. E aí, os italianos e todos os outros europeus tiveram que encontrar um novo caminho marítimo para as Índias, né? Então,
Veja bem, um dos primeiros comerciantes que contou histórias fantásticas e inspirou outros grandes navegantes, né, foi Marco Polo. Marco Polo. Marco Polo, as histórias deles ninguém sabe. Tem uma temática de verdade e outra de mito, né? Outra de mito. Mas Marco Polo sabe-se que ele conviveu, né, na corte de Kublai Khan. Kublai Khan era neto de Gengis Khan, né, de todo o Império Mongol, e que quis dominar, e dominou, até chegou a dominar a China, o Império Chinês. Muito bem. Então, veja que todo esse desenvolvimento que o Renascimento traz, e há uma fusão no Renascimento, tá? Então, olha só, proteção dos mecenas na Itália, né? As famílias dos Sforza, as famílias de grandes banqueiros florentinos, italianos, banqueiros, e o próprio clero, né? O Vaticano, o próprio clero vai financiar, e os burgueses vai financiar, vai ser os mecenas, aqueles que investem em arte na Itália. Fuga dos sábios bizantinos, já falando, para as cidades italianas, o progresso econômico das cidades italianas, também já falamos. Veneza, Gênova, Nápoles, Pisa, Florença, Bolonha, todos na Itália. Ok? Os grandes mestres do Renascimento artístico, o homem renascentista vai ser um homem polivalente. O homem renascentista, ele é polivalente. O homem renascentista, ele não é especialista apenas em uma especificidade. O homem renascentista, ele é preparado para todo o conhecimento, é um verdadeiro sábio, né? Leonardo da Vinci, ele é o espelho desse homem renascentista, dessa polivalência renascentista, né? Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519, né? Como a gente está vendo aí, ele foi tudo: pintor, escultor, engenheiro, músico, filósofo, poeta, escritor, autor de trabalhos sobre anatomia, fisiologia e medicina, né? A gente vai ver sobre o Leonardo mais lá na frente, na próxima aula. A gente vai ver mais sobre o Leonardo, né? Mas a gente já pode dizer que ele realmente, até hoje, nos dias de hoje, né, o Leonardo da Vinci é visto como um dos maiores sábios que já existiu. Criador do parafuso, ele inventou o parafuso, olha que elemento super para a mecânica, o parafuso. E graças a ele, nós, homens, vestimos cueca. Ele inventou a cueca também. E os chefes de cozinha e todos aqueles, as donas de casa que usam guardanapo, também foi Leonardo que criou. E talvez Leonardo tenha sido um dos primeiros, né, junto com os chineses, tem história dos chineses também, mas Leonardo tenha sido um dos primeiros a criar a robótica. A robótica. Leonardo fez uma espécie de leão, um leão mecânico, que ele rosnava, ele andava, uma espécie de robô mecânico. Uma caixa de música, foi ele que inventou também, só que essa caixa de música era enorme e ela andava sozinha, né? Leonardo da Vinci, um grande sábio. Fora outras grandes invenções, teria sido ele, inclusive, o inventor, digamos assim, precursor da invenção do helicóptero, né? Do helicóptero, de vários carros de combate, ok? Estudou muita anatomia, fez muita... Mas isso a gente vai ver mais adiante, né? Fisiologia, medicina, né? Ele era médico. A coisa que ele menos gostava, que ele dizia, né, era de ser político. Mas ele não podia deixar de ser, né, nessa época. Temos aqui embaixo vários trabalhos aqui de Leonardo da Vinci, né? O Homem Vitruviano, de Leonardo, aqui com suas medidas, estudos deles de anatomia, ok? E temos a famosa aqui Gioconda, que significa aquela que ri, Gioconda ou Mona Lisa, ok? Mas nós vamos ver tudo sobre o Leonardo na próxima aula.
Ainda sobre os grandes mestres do Renascimento, estamos vendo algum, não podia deixar de mencionar, embora falaremos sobre ele também na próxima aula, de Michelangelo, né? Aqui colocamos aportuguesado Miguel Ângelo, mas na verdade seu nome era Michelangelo Buonarroti, né? O Michelangelo, um dos maiores escultores e pintor, né? E como todo homem renascentista, mas ele gostava de ser conhecido como escultor que ele era. Mas o Papa Júlio II o obrigou e mostrou para o mundo que ele era também um exímio pintor. E ele foi também, pode-se dizer, o primeiro, digamos assim, o primeiro gerente, o primeiro administrador de arte, de produção de arte, ok? O primeiro diretor de arte, podemos dizer que foi Michelangelo, ok? Pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, poeta, cientista, maior escultor de todos os tempos. Tivemos outros escultores fenomenais, mas sem dúvida, Leonardo da Vinci tem sim o seu espaço, se não o maior, um dos maiores. Obra Moisés, Pietà, né? Moisés aqui, de Michelangelo, tá? Moisés, ele fez essa obra para o túmulo de Júlio II, né? Mas incrível, se descobriu só depois que Michelangelo, depois que aprontou essa obra, já estava pronto, ele foi capaz de mudar a posição do olhar e do pescoço. Ele virou a cabeça para que ele não olhasse para o local do túmulo de Júlio II. Ele ficou com raiva do Papa e ele fez o Moisés mudar a sua visão. Incrível, porque ele já estava pronto. Só mesmo a genialidade de Michelangelo para conseguir isso. E a Pietà, fenomenal a Pietà, que a gente vai falar em outra aula. Fenomenal Pietà e não menos fenomenal o juízo final na Capela Sistina. A pintura, essa pintura gigantesca no teto da Capela Sistina, feita por Michelangelo Buonarroti. Temos ainda dos grandes mestres aqui, né? Temos também da literatura aqui, Dante Alighieri, a obra Divina Comédia deles. Temos aqui o Giotto, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. O Giotto, ele é, na verdade, gótico, mas no gótico dele a gente já vê o Renascimento. Já vê o Renascimento chegando. Por quê? Porque durante o gótico não se podia, de forma alguma, pintar pessoas comuns, a não ser que fossem sacras, fossem sagradas. Aí você pode ver aqui, nisso que eu estou falando. Nós temos aqui São Francisco. Opa, professor, mas São Francisco é santo. Ok, tudo bem. São Francisco é santo. Mas essa mulher aqui não era uma santa. Então, isso, para o gótico, que ele era, já era um sacrilégio para a igreja. Outra coisa, jamais se pintaria uma árvore. Nada da natureza poderia ser pintado. A árvore é vegetal, é natureza. Muito menos pássaro não podia ser pintado. Então, natureza não podia ser pintado. Outra coisa que a gente vê aqui, o nome do quadro é São Francisco pregando aos pássaros, né? Na verdade, é alimentando os pássaros. Alimentar os pássaros é ser humano. E se é humano, é humanista. E alimentar os pássaros, essa atividade, é uma atividade de bondade, é uma atividade humana. É uma atividade que emite sentimento, emoção. E não poderia ter emoção no gótico, nem no românico, nem na Idade Média. E por isso a gente já vê características aqui do Renascimento, do humanismo, ok? Temos aqui o Sandro Botticelli, renascentista, né? Que colocou no Renascimento temáticas da mitologia grega, né? O nascimento de Vênus aqui, Sandro Botticelli,
Botticelli e o Príncipe dos Pintores, que a gente já falou. No Renascimento vai entrar a matemática. A gente vai ver isso mais lá na frente, com a perspectiva, a matemática, com suas formas geométricas. A matemática entra na pintura. A pintura deixa de ser aquela pintura chapada do gótico, da Idade Média, e passa a ter profundidade. Nós temos aqui o Nicolau, aliás, nós temos aqui a Escola de Atenas, do Rafael Santos, que a gente vai ver na próxima aula. E aqui temos também o nome da literatura muito famoso, seu livro, O Príncipe, é Bíblia, é carteirinha de muito político, Nicolau Maquiavel. Seu livro é considerado o pai da ciência política. Ele coloca todos os seus atributos aqui de pensamento. É como se fazia mais ou menos na Roma Antiga, pão e circo, os grandes gladiadores lutando, era o circo, e no momento em que dava uma parada nas lutas, nós tínhamos o imperador mandava dar pão para as pessoas, e aí as pessoas se esqueciam dos problemas, ok? Isso parece que ainda acontece nos dias atuais, mas muito bem. Temos o geocentrismo ou heliocentrismo, que já falamos lá na frente, uma versão ptolomaica, de Ptolomeu. Nós temos aqui o geocentrismo, geo, terra, a terra como se fosse o centro de tudo. Mas Copérnico, 1473-1543, Nicolau Copérnico, ele com as suas observações, seus cálculos, seu pensamento mais empírico, seu pensamento mais baseado em experiências, e baseado mais em estudos e em observação científica, ele disse que, na verdade, não era geocêntrica, era heliocêntrica. Hélios, Sol. O Sol era o centro do nosso sistema. Mais tarde, outro cientista chamado Galileu Galilei, ele contribuiu e verificou que as ideias, as experiências de Copérnico estavam corretas. Ele verificou isso matematicamente. O Galileu Galilei, ele melhorou as suas lentes de telescópio, ele melhorou o compasso, ele melhorou outras formas, digamos assim, de tratados para verificar como se utilizava, digamos assim, instrumentos para melhorar os experimentos científicos, e Galileu Galilei confirmou matematicamente que Copérnico estava correto. Logo, a igreja levou Galileu Galilei ao Santo Ofício, à Santa Inquisição. E dizem, que ele teve que se retratar, ou então ele ia virar churrasquinho, ele ia virar churrasco. Logo, Galileu Galilei, ele se retratou e disse que estava equivocado, que Copérnico também estava equivocado, e, portanto, reza a lenda que mesmo depois que ele se retratou, ele saiu e falou bem baixo, porém ela se move, falando que a terra se movia. Bem baixo, para que ninguém o ouvisse. Nós temos a comparação do antigo regime, feudal, da Idade Média e do renascentista. No mundo medieval, nós tínhamos o clero, os que oram, a nobreza, os que guerriam, a gente já falou isso, e os servos, os que trabalham. No mundo renascentista, nós tínhamos o clero, os que oram, ok, a nobreza, os que guerriam, os camponeses que trabalham, mas saiu daqui dos camponeses, da base da pirâmide, surgiu, cresceu e chegou ao patamar do clero aqui, uma burguesia, ok? Uma burguesia, os comerciantes que se desenvolveram. A comparação do pensamento medieval com o pensamento renascentista, O medieval, aqui, a questão dos vassalos, A plebe vassala trabalhando para um nobre suzerano, dono da terra, latifundiário, ok? E o mundo renascentista
foi um mundo baseado em cima da burguesia, do desenvolvimento da Revolução Industrial. Então, o burguês aqui com a sua empresa, com as suas indústrias, com a Revolução Industrial, né? Esses servos aqui passaram a ser o proletário, o trabalhador assalariado, agora assalariado. Ok, a gente sabe que não mudou tanto a vida desse servo, porque a gente sabe que ele também sofreu muitas injustiças aqui com o burguês, que só crescia, né? Muito bem. A comparação do pensamento medieval com o pensamento renascentista ainda no mundo medieval. Olha como se representava de forma plástica, pictórica, uma pintura de Adão e Eva, né? Adão e Eva. Nós temos aqui Adão e Eva, por exemplo. Então, Adão e Eva aqui na forma medieval, você verifica que é chapado, não pode ter a representação nem de uma emoção, não pode ter representação de emoção, de tristeza, de alegria. Não, emoção não pode, né? Porque emoção é coisa humana e não pode ser representado coisas da natureza. Mas, professor, nós temos uma árvore aqui, mas é uma árvore que está mencionada nas Sacras Escrituras, né? A árvore da vida, a árvore do bem e do mal, né? Da vida e da morte. E nós temos aqui a serpente, né? E aqui o mesmo Adão e Eva renascentista, a gente vê que é nos moldes clássicos greco-romano, ok? Nus, né? A nudez greco-romana, que colocaram as parreiras aqui, não porque o artista do Renascimento quis colocar a parreira, mas porque é parte sim da história sagrada. E Adão e Eva, quando pecou, eles teriam se escondido, né? E se vestido com folhas de parreira, porque eles estavam envergonhados. Por que te escondeste, Adão? Disse Deus. E ele disse, porque tive vergonha da tua presença, porque estava nu. Quem te disse que estavas nu, Adão? Disse Deus. Mas foi o pecado. Muito bem. Temos aqui outra comparação ainda do pensamento medieval, a arte gótica, né? Aí, claro, uma arte grandiosa. Nós já falamos na aula passada que o gótico, do desenvolvimento das cidades, foi com as grandes navegações e que as igrejas góticas, a arte gótica, foi um financiamento, digamos assim, da burguesia com o clero, né? O clero. Então, os burgueses financiaram grandes catedrais góticas e agora, aqui no Renascimento, a arte renascentista, a Catedral de São Pedro, por exemplo, a arte renascentista, com essa cúpula aqui, quando a gente vê na próxima aula, arquitetura renascentista, a gente vai falar mais. Essa cúpula aqui da Catedral de São Pedro foi feita por Michelangelo Buonarroti, né? Olha só, o cara era escultor, pintor, os artistas eram também os engenheiros, os arquitetos, ok? Temos ainda desse pensamento o mundo medieval monopolizado pela Igreja Católica com poderes concentrados no Papa. Já falamos isso, dessa concentração, desse domínio, desse poderio. E no mundo renascentista vai surgir a reforma protestante, se baseando em que todos tinham direito de conhecer as Sagradas Escrituras, porque o pensamento, a razão, né? O conhecimento é para todos. Martinho Lutero, que foi o líder da reforma protestante, né? Lá na Alemanha, né? Na Alemanha, ele só não virou churrasco porque nessa época a Alemanha fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Então, os reis
da Alemanha, que não eram reis, a maioria eram príncipes, mas seus poderes eram muito, digamos assim, eram muito depreciados, porque o mais poderoso do que eles nessa governança de todo o Sacro Império Romano-Germânico era o próprio Papa. Então, quando veio Lutero, os príncipes acharam interessante essas ideias de Lutero. Então, Lutero, que era um advogado e monge agostiniano por 25 anos, né? E quando ele fez 25 anos, pela primeira vez, seu preceptor, porque ele tinha, né, para estudar as Sagradas Escrituras, sempre um mais antigo que o ensinava. Então, aos 25 anos, seu preceptor lhe permitiu que podia agora ler a Bíblia sozinho. Aí deu no que deu, né? Ele passou a ler a Bíblia sozinho e ele começou a ver que a Bíblia falava de coisas que a igreja dizia uma coisa e fazia outra. Aí deu no que deu, né? Aí veio a Reforma Protestante, ok? Muito bem. Quase finalizando, nós temos a visão do mundo na época medieval e a visão renascentista, né? A visão do mundo na época medieval, né? Esse aqui, na verdade, essa figura aqui é até antes das grandes navegações. Por quê? Por exemplo, até o Oceano Pacífico, ele tem esse nome, Oceano Pacífico. Os europeus conheciam o Oceano Pacífico, né? Navegavam no Oceano Pacífico. Mas o Oceano Atlântico ele era desconhecido, porque o Oceano Atlântico era um oceano muito agitado. E aí, eles nunca tinham ido tão longe no Oceano Atlântico. Por isso, quando as grandes navegações começam, um novo caminho para a África, para a Índia, é contornando a África. Contornando a África, ok? Então, mas aí vem Cristóvão Colombo, o próprio Pedro Álvares Cabral, etc. Os vikings já tinham vindo às Américas, etc. e tal, né? Várias histórias nós temos aí. Mas os povos antigos, eles tinham medo, eles acreditavam, na Idade Média, que a Terra era desta forma aqui, meio, sei lá, meio cúbica, e que chegava no extremo, a caravela, o barco, a nau toda ia cair. E tinha um monstro só esperando para engolir, né? Um dragão, sei lá, um leviatã, como ele chamava, né? Um leviatã para engolir a caravela, ok? E no mundo renascentista, né? Ele quer colocar, claro, os renascentistas nunca tiveram essa visão da Terra, embora especulassem que fosse dessa forma, mas essa visão da Terra, né? O primeiro homem a ter, né, foi na década de 60, o cosmonauta soviético, né, Yuri Gagarin, foi o primeiro homem a ficar em órbita, né, em órbita da Terra, e ele disse a célebre palavra, né, a Terra é azul. A frase "a Terra é azul" de Yuri Gagarin ecoa até hoje. Né? Temos aí a Terra, ok? E a arte gótica, como eu já disse, não poderia ter nenhuma forma, né, de figuras naturais da natureza, árvore, animais, e todas as figuras que colocassem tinham que ser figuras celestiais. Inclusive lá em Bizâncio, lembra? A gente viu que a lei da frontalidade e que a gente viu que em Bizâncio também o próprio imperador era tido como divino. E o imperador era visto com auréola, aquela luzinha na cabeça que indica que é santo. Então, o imperador, a imperatriz, era vista como divino. Aí temos aqui o Van Eyck, né? Um pintor flamengo, né? Não é que ele é flamenguista, não, é que ele é holandês. Então, o Van Eyck, ele e sua família é que inventou a pintura a óleo. Ele é do gótico, mas a gente já viu ele na aula passada, né? Ele é do gótico. Então, aqui nós temos o quadro do casal Arnolfini e sua esposa,
né? Mostra o casal Arnolfini, a burguesia, olha, emergente, e apesar de ser gótico, a gente verificou na aula passada que aqui não tem nada do que o gótico colocava. Pelo contrário, temos um burguês rico que é capaz de financiar um quadro caro e ele se utiliza desse quadro exatamente para fazer do quadro também a sua certidão de casamento. Se alguém dissesse para ele, você é casado, que prova você tem? Ele disse, tem um quadro. E o Van Eyck fez de propósito. O Van Eyck dá fé aqui que é verdadeiro. Então ele, com a sua roupa, o seu cão aqui, um cão extinto já, sua esposa com a roupa de noiva, né? Na época, a gente já falou que não é que ela está grávida, a roupa era dessa forma, já para lembrar que ela vai ser mãe um dia, né? Mas uma aluna minha uma vez me perguntou e disse, professor, isso já é para tirar as broncas. Na verdade, pode ser, podia ser, né? Se tivesse grávida mesmo, ninguém ia saber. Então, ok? E ele mostra toda a sua pompa, olha. Esse lustre caríssimo, esse espelho caríssimo, né? Era como se fosse uma TV 8K da atualidade. E no espelho, olha, nós temos o reflexo daqueles que estão aqui na frente. E o próprio pintor, que são as testemunhas do casamento, né? As testemunhas do casamento. Aqui o espelho. Eles estão de costas, o espelho está atrás dele, e aqui é a testemunha. É porque o visual não está muito bom aqui, mas no original é perfeito para servir de testemunho do casamento, ok? E aqui nós temos uma igreja gótica e, de novo, nós temos outro, o Giotto, com aquele São Francisco que a gente falou, olha. O Giotto, apesar de ser do gótico, ele já é o anunciante do Renascimento. Ele já põe humanidade aqui. Ele já põe humanidade. São Francisco alimentando os pássaros, né? Pregando para os pássaros e alimentando. E nós vemos aqui árvores, que é da natureza. O Renascimento vai sempre usar figuras da natureza. E aqui, né? Jesus Cristo, o beijo de Judas, né? O beijo de Judas também do Giotto. E você vê que aqui tem muita emoção, tem muita humanidade. Quer mais emoção do que um beijo? Tá certo que é o beijo do traidor, mas é um beijo, não deixa de ser humano, né? Temos aqui outra emoção humana. Pedro não se aguenta e corta a orelha de Malco, o soldado, né? Do sumo sacerdote. Ele corta a orelha de Malco. Que coisa mais humana do que a ira aqui. Então, a gente vê uma movimentação, uma agitação. O quadro parece que a gente ouve até o barulho na hora que Judas beija e estão com vara-paus para Jesus Cristo ser preso. E aí sim, nós começaremos o Renascimento, que vamos ver na próxima aula, o Renascimento, ok? Somente na próxima aula. A aula acabou, meus alunos do segundo ano, é uma alegria para mim. Chegamos ao final de mais essa videoaula aqui no AVA. Acesse sempre o AVA do Colégio Militar de Manaus para outros conteúdos, ok? Até a próxima aula. Tchau, até mais.